Existe um momento na vida em que você percebe que não está apenas escolhendo algo, você está definindo um caminho que pode mudar tudo depois. E o problema é que muitas vezes esse momento acontece enquanto você está emocionalmente instável. A mente está cheia, o coração está acelerado, a pressão é real e você sente que precisa decidir logo para acabar com a tensão interna. Mas aqui está algo que pouca gente admite. Nem toda decisão urgente é realmente urgente. Às vezes, ela só parece urgente porque você quer se livrar da ansiedade que está sentindo. Você não quer errar, não quer se arrepender, não quer abrir uma porta que depois não consiga fechar, mas também não quer continuar nesse estado de dúvida. Então você começa a considerar qualquer escolha que prometa aliviar o desconforto. Relacionamento, trabalho, mudança, resposta que precisa ser dada hoje. Algo que parece pequeno agora, mas que pode carregar consequências que você ainda não enxerga. E é aqui que mora o risco. A maioria das decisões que machucam não nasce da rebeldia, nasce da confusão. Provérbios diz que há caminho que parece certo, mas termina de forma destrutiva. O problema não é parecer certo. O problema é confiar apenas na aparência. Você já viveu isso, já sentiu convicção forte demais. Já disse para si mesmo que era o momento. E depois percebeu que o que você chamou de direção era apenas pressão emocional. Decidir sem sabedoria não é apenas falta de informação, é falta de alinhamento. Deus nunca chamou você para viver guiado apenas pelo que sente. Ele chama você para ouvir antes de agir. E ouvir exige pausa. Esperar não é fraqueza, é maturidade. Se você sente que precisa decidir agora para aliviar algo dentro de você, talvez o que precisa ser resolvido não seja a escolha externa, mas o estado interno. Porque quando a mente está desordenada, qualquer saída parece solução. Existe um erro silencioso que quase todo mundo comete quando está sob pressão: confundir intensidade com confirmação. Você sente algo com tanta força que começa a acreditar que aquilo só pode ser direção. O coração dispara. A mente cria argumentos convincentes e, de repente, você já está defendendo internamente uma decisão que ainda nem apresentou diante de Deus. A emoção sobe, a lógica tenta acompanhar, e você chama isso de clareza, mas intensidade não é prova de alinhamento. Jeremias escreveu que o coração pode enganar, não para condenar você, mas para proteger você. O coração sente forte, mas não enxerga longe. Ele reage ao presente. Deus enxerga o final da estrada. O problema não é ter emoção. O problema é permitir que a emoção seja o critério final. Você pode estar empolgado e ainda assim estar se precipitando. Pode estar com medo e ainda assim estar no caminho certo. Pode sentir um alívio imediato apenas porque decidiu parar de lutar contra algo e confundir isso com paz. Existe uma diferença profunda entre paz e alívio. Alívio aparece quando a tensão diminui. Paz permanece mesmo quando o desafio continua. Quando você toma uma decisão apenas para diminuir o desconforto, pode experimentar um descanso momentâneo. Mas, horas depois, a inquietação volta. A mente começa a revisitar os detalhes. A consciência começa a questionar. A paz que vem de Deus não precisa ser defendida com argumentos. Ela se sustenta mesmo quando a emoção baixa. Se para manter sua decisão você precisa repetir justificativas, convencer outras pessoas e silenciar pequenas inquietações internas, algo ainda não está ajustado. E aqui entra outro ponto delicado: a pressa. A pressa raramente nasce da fé. Ela nasce do medo de perder algo, medo de perder oportunidade, medo de perder alguém, medo de perder controle. Mas Deus não guia pelo medo de perda. Ele guia pela firmeza interior. Isaías registra que você ouvirá uma palavra dizendo: "Este é o caminho". Perceba o detalhe: ouvir,
não adivinhar, não sentir intensamente. Ouvir. E ouvir exige silêncio. Se você está com dificuldade de permanecer em silêncio porque a ansiedade não permite, talvez esse seja o sinal de que ainda não é o momento de agir. Muitas decisões erradas teriam sido evitadas se alguém tivesse esperado mais um dia, mais uma oração, mais uma confirmação coerente com a palavra. Você não demonstra maturidade decidindo rápido. Você demonstra maturidade resistindo à pressão de decidir enquanto está emocionalmente desorganizado. E isso nos leva a uma pergunta que precisa ser respondida com honestidade. Quem está conduzindo sua mente neste momento? Na próxima parte, vamos identificar as vozes que disputam sua decisão e como discernir cada uma delas sem se deixar confundir. Quando você está prestes a decidir algo importante, não é apenas uma escolha externa que acontece. Existe um diálogo interno intenso, e se você não discernir esse diálogo, vai confundir a voz mais alta com a voz certa. Normalmente, 3 forças disputam sua decisão. A primeira é o medo. O medo fala rápido. Ele cria cenários exagerados. Ele diz que, se você não agir agora, vai perder a oportunidade, vai ficar para trás, vai se arrepender depois. Ele se apresenta como prudência, mas carrega tensão. O medo tenta proteger você, mas acaba empurrando para decisões defensivas. Ele não pergunta se é o momento certo. Ele pergunta o que você pode perder. A segunda força é o desejo. O desejo é mais sutil. Ele constrói argumentos elegantes. Ele destaca apenas os benefícios e minimiza os riscos. Ele faz você acreditar que aquilo é direção porque combina com o que você quer viver. O desejo não é necessariamente errado, mas ele não pode ser o único critério. Quando você já quer algo, sua mente começa a buscar evidências para confirmar. Você lê um versículo isolado e adapta ao que deseja. Você ouve um conselho e retém apenas a parte que favorece sua decisão. Você chama coincidências de sinais. Sem perceber, você deixa de buscar direção e começa a buscar validação. E existe a terceira força, a direção do Espírito. A diferença é clara quando você presta atenção. A direção do Espírito não compete com ansiedade. Ela não manipula emoções. Ela não gera pânico. Ela traz convicção serena. Pode contrariar sua vontade. Pode confrontar seu orgulho. Pode exigir renúncia. Mas quando ela se estabelece, há coerência com a palavra e firmeza interior. Jesus disse que o Espírito guiaria em toda a verdade. Guiar não é empurrar. Guiar é conduzir passo a passo. O medo acelera. O desejo encanta. O Espírito esclarece. Se você não aprende a perceber essa diferença, vai repetir ciclos achando que está seguindo direção. Agora, seja honesto consigo mesmo. Essa decisão que está diante de você nasce do receio de perder algo? Nasce da vontade intensa de experimentar algo? Ou nasce de convicção construída em oração, palavra e tempo? Porque a voz que você escolhe ouvir hoje determinará o resultado que você viverá amanhã. Uma das experiências mais difíceis no processo de decisão é lidar com portas que não se abrem. Você ora, se prepara, organiza tudo, acredita que está pronto, mas o caminho simplesmente não avança, a oportunidade não se concretiza. A resposta não chega, e a primeira interpretação quase sempre é frustração. Você pensa que perdeu algo, mas nem toda porta fechada é perda. Algumas são proteção. Existe uma tendência perigosa de interpretar qualquer impedimento como ataque ou atraso injusto. Porém, há momentos em que Deus governa justamente através do bloqueio. Se Ele abre, ninguém fecha. Se Ele fecha, ninguém abre. Isso muda tudo, porque o impedimento deixa de ser caos e passa a ser direção. Muitas pessoas se machucam porque insistem em atravessar caminhos que estão claramente exigindo força excessiva para se manter. Precisam negociar princípios,
precisam silenciar consciência, precisam justificar demais. Se uma porta exige desgaste constante da sua integridade para permanecer aberta, isso já é um alerta. Direção divina não precisa de manipulação. Você não precisa forçar para provar que é o momento certo. Você não precisa lutar contra todos os sinais de cautela apenas para não parecer indeciso. Às vezes, o que você chama de atraso é livramento silencioso. A maturidade espiritual cresce quando você entende que nem toda negativa é rejeição. Em muitos casos, é preservação. E aqui entra algo delicado. O orgulho humano não gosta de limites. Quer controlar resultado, quer fazer acontecer, quer provar que consegue. Mas decisão madura não nasce da necessidade de provar nada. Ela nasce da disposição de obedecer. Se uma porta fechou, a pergunta não é apenas por que não deu certo. A pergunta é: o que eu estou sendo poupado de viver? Talvez você ainda não enxergue o cenário completo. Talvez a consequência esteja além da sua visão atual. E forçar agora pode criar correções futuras mais dolorosas. Decidir com sabedoria inclui reconhecer quando não é hora de avançar. E isso nos leva a um ponto ainda mais profundo. Às vezes, você não está buscando direção. Está buscando confirmação do que já decidiu internamente. Existe um erro que quase ninguém percebe quando está orando por uma decisão. Você diz que quer direção, mas no fundo já decidiu. Só está procurando confirmação. Isso acontece de forma sutil. Você ora, mas já tem preferência. Lê a Bíblia, mas seleciona apenas os textos que combinam com o que deseja. Pede conselho, mas se inclina mais para quem concorda com você. Sem perceber, você transforma Deus em alguém que apenas valida o que você já quer fazer. Isso não é busca por sabedoria, é busca por aprovação espiritual. Buscar confirmação é confortável. Buscar verdade é confrontador. A confirmação alimenta sua vontade. A verdade ajusta sua vontade. E aqui está a pergunta que muda tudo. Você está disposto a ouvir uma resposta diferente do que espera? Porque pedir sabedoria de verdade envolve abrir mão do controle do resultado. Muita gente ora dizendo: Senhor, mostra o caminho, mas internamente pensa: desde que seja esse. E quando surge uma palavra que confronta sua intenção, a pessoa descarta. Diz que não era de Deus, diz que era pensamento negativo, diz que ainda não é o momento de aceitar, mas discernimento verdadeiro começa quando você se posiciona assim: Senhor, se não for da tua vontade, muda o meu coração antes que eu avance. Essa é a oração madura. Sem rendição, qualquer decisão vira autossuficiência espiritualizada. Provérbios alerta para não sermos sábios aos próprios olhos. Isso não significa ignorar sua capacidade de pensar. Significa reconhecer que sua perspectiva é limitada. Você não enxerga o fim desde o começo. Deus enxerga. Se você quer decidir com segurança, precisa desejar mais a vontade de Deus do que a satisfação imediata da sua expectativa. E agora, vamos para algo extremamente prático. Se emoção pode enganar, se urgência pode pressionar, se desejo pode convencer, quais critérios realmente protegem uma decisão importante? Se você quer decidir com sabedoria, precisa de critérios, não apenas sensações. Deus não deixou você à mercê do impulso. Ele estabeleceu fundamentos claros que funcionam como proteção. O primeiro fundamento é a palavra. Nenhuma decisão pode contradizer princípios bíblicos claros. Se para que algo funcione você precisa distorcer valores, negociar integridade ou relativizar o que já está revelado, o alerta já está aceso. A palavra não apenas inspira, ela delimita. Ela protege você de justificar o que parece conveniente. O segundo fundamento é a paz que governa o interior. Não estamos falando de empolgação, estamos falando de estabilidade. A paz de Cristo funciona como árbitro.
Um árbitro decide o que permanece e o que precisa ser interrompido. Se a decisão exige esforço constante para convencer sua consciência, talvez ainda não esteja alinhada. A paz verdadeira não precisa ser defendida com argumentos repetidos. O terceiro fundamento é o conselho maduro. O orgulho decide sozinho. Sabedoria escuta. Ouvir pessoas espiritualmente equilibradas amplia sua visão. Não qualquer opinião, mas conselhos que não estejam contaminados pela sua emoção. Às vezes, alguém de fora percebe riscos que você não vê porque está envolvido demais. O quarto fundamento é o tempo. Nem toda decisão correta é apropriada para agora. Existe diferença entre algo ser legítimo e algo ser oportuno. Decidir no momento errado pode transformar algo bom em peso desnecessário. Palavra protege princípios. Paz estabiliza o interior. Conselho amplia perspectiva. Tempo organiza o momento. Se um desses pilares está ausente, desacelerar é prudência. Coragem não é avançar a qualquer custo. Coragem é esperar quando necessário. Mas ainda há um elemento mais profundo que sustenta todos esses fundamentos. Não é estratégia, é postura do coração. Você pode ter analisado princípios, pode ter buscado conselho, pode ter refletido sobre tempo e circunstâncias. Ainda assim, há algo que determina a segurança real de qualquer decisão, a condição do seu coração diante de Deus. Antes de qualquer estratégia, precisa haver rendição. Muita gente quer saber qual caminho seguir. Pouca gente pergunta se está disposta a obedecer independentemente do caminho. Essa é a diferença entre controle e confiança. Enquanto você ainda está preso ao resultado que deseja, sua visão permanece parcial. Você avalia argumentos, mas filtra tudo pelo que espera que aconteça. Rendição muda isso. Quando você entrega o plano, algo dentro de você se reorganiza. A ansiedade perde força. O orgulho diminui. A necessidade de provar algo desaparece. Você para de perguntar apenas qual é a melhor escolha e começa a perguntar qual é a escolha que honra a Deus. E essa pergunta transforma tudo. Buscar primeiro o reino não é frase simbólica. É prioridade real. Significa que sua identidade e seus desejos se submetem antes da sua decisão externa. Sem rendição, até a melhor estratégia vira autossuficiência espiritualizada. Com rendição, até o caminho simples se torna seguro. Talvez o ajuste que você precisa hoje não esteja na decisão externa, mas na disposição interna. Porque quando o coração se rende, a mente ganha sobriedade. E quando a mente está sóbria, o discernimento fica mais claro. Mas existe algo ainda mais prático que precisa ser feito antes de qualquer decisão importante. Um protocolo simples, um processo interno que você pode aplicar sempre que estiver confuso. Quando a confusão vier, e ela vai vir, você precisa de um processo interno. Não apenas de boa intenção. Primeiro, pausa. Não responda no pico da emoção. Não aceite no auge da empolgação. Não termine no momento de irritação. Pausa não é indecisão, é proteção. O silêncio reorganiza a mente. O barulho alimenta o impulso. Se você sente urgência demais, é sinal de que precisa desacelerar. Segundo, separe fato de projeção. O que realmente aconteceu e o que você está imaginando que pode acontecer. Muitas decisões ruins nascem de cenários mentais que ainda não existem. Você reage a possibilidades, não a fatos. Terceiro, examine a motivação. Essa decisão nasce de paz ou de pressão? Nasce de confiança ou de medo de perder algo? Nasce de obediência ou de necessidade de provar alguma coisa? Se a motivação não está limpa, o resultado dificilmente estará. Quarto, teste o fruto. Não pergunte apenas, vai dar certo? Pergunte, o que isso vai produzir em mim? Mais integridade ou mais justificativas? Mais estabilidade ou mais tensão?
mais alinhamento com a palavra ou mais adaptação de princípios. O fruto revela a natureza da escolha. Quinto, dê tempo para a emoção baixar. Se algo é realmente direção de Deus, continuará firme quando a intensidade emocional diminuir. O que é impulso perde força quando a tempestade interna se acalma. Você não precisa decidir para aliviar a tensão. Você precisa decidir quando houver clareza. E agora, antes da oração final, existe uma última verdade que precisa ser estabelecida. Decidir com Deus nunca será mais arriscado do que decidir sozinho. Agora, não é momento de mais análise, é momento de alinhamento. Se existe uma decisão diante de você, coloque-a diante de Deus agora. Não com pressa, não com justificativa, com honestidade. Ore comigo. Senhor, eu reconheço que minha visão é limitada. Eu consigo enxergar possibilidades, mas não consigo enxergar todas as consequências. Eu sinto emoções, mas nem sempre sei interpretá-las corretamente. Se existe orgulho influenciando minha decisão, revela. Se existe medo me pressionando a agir, expõe. Se existe desejo tentando me convencer de que algo é direção, purifica minha motivação. Eu não quero decidir apenas porque parece certo aos meus olhos. Quero decidir porque está alinhado com a tua vontade. Se essa porta não procede de ti, fecha com firmeza. Se esse caminho exige espera, dá-me paciência. Se exige coragem, fortalece-me. Se exige renúncia, amadurece-me. Guarda minha mente da precipitação. Guarda meu coração de ilusões. Ajusta meu tempo ao teu tempo. Eu entrego o resultado nas tuas mãos. Renuncio à necessidade de controlar tudo. Escolho confiar mais na tua sabedoria do que na minha lógica. Em nome de Jesus, amém. Respire fundo. A decisão pode continuar diante de você, mas se o seu interior foi ajustado, isso já muda o desfecho. Porque decisões tomadas sob pressão produzem arrependimento. Decisões tomadas com discernimento produzem estabilidade. Não se mova apenas para aliviar tensão. Não responda apenas para silenciar medo. Não aceite apenas para evitar perda. Escolha com consciência limpa. E lembre-se, decidir com Deus pode exigir espera, mas nunca produzirá confusão permanente. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também esteja diante de uma decisão importante. Às vezes, ouvir antes de agir é o maior ato de maturidade espiritual.